Meu nome é Manuela Gueiros e nós vamos falar hoje sobre viagem. Eu vou passar para vocês algumas dicas de como fazer uma viagem em família sem estourar o orçamento. Primeiro, nós precisamos falar sobre o planejamento. Por mais distante que pareça, o ideal é que quando você começa a pensar uma viagem, o ideal é que você comece a fazer isso com aproximadamente um ano de antecedência. Parece muito tempo, mas não é. Considere que você, agora em 2016, está planejando as férias de 2017, seja janeiro ou julho, ou dependendo do período em que seja mais conveniente para você viajar. Esse tempo vai lhe proporcionar uma série de coisas, como por exemplo, se você fizer a opção por viajar para o exterior, lhe dará tempo de mensalmente adquirir uma determinada quantidade de dólares ou de euros, independente de qual seja a moeda, e lhe dá tempo para isso. Então você já consegue fazer uma reserva para a viagem. E ainda que seja uma viagem nacional, lhe permite considerar uma série de opções. Então, essa é justamente a primeira dica. Selecione algumas opções de destino, levando em consideração o tipo de programa que você gostaria de fazer. Se você vai viajar com ou sem filhos, se você vai viajar além dos filhos, do cônjuge, se você vai viajar com mais algum casal, se vai viajar com seus pais. Então, você precisa levar em consideração quem é o público-alvo dessa viagem. Depois que você tiver considerado essas opções e tiver escolhido o destino, você precisa começar a pesquisar sobre o lugar. Então, você precisa pesquisar sobre o que pode ser feito nesse lugar, quais são os pontos turísticos, quais as opções de lazer, se há facilidade de transporte ou não, para que você opte, caso não vá de carro, você opte por alugar um carro ou utilizar transporte público. Então, é importante você pesquisar sobre o local. Também comece a fazer uma reserva financeira. Se eventualmente você recebe um, um dinheiro extra, seja por comissões, premiações, participação nos lucros, ou restituição de imposto de renda, 13º, férias, enfim. Tudo que for possível você poupar, é bom que você faça essa reserva para que você tenha condições de efetuar o pagamento da viagem no máximo possível à vista. Se o seu salário é fixo e você não tem esses extras, não sobra muito para você viajar, a dica é você fazer uma poupança, ainda que seja de valor baixo, mas que você faça depósitos mensais, mesmo que seja um valor pequeno. Para poder você decidir como você vai viajar, qual o tipo de transporte utilizado, é bom você considerar todos os custos envolvidos em cada tipo de transporte escolhido. Então, se você pretende ir de avião, considere a distância. Vale a pena mesmo esse deslocamento ser feito de avião? Será que se for de carro, isso não seria mais viável? Então, você precisa realmente colocar na ponta do lápis qual o valor da passagem de avião, se houver necessidade de alugar um carro, qual o custo, por quantos dias você alugaria. Se você optar por ir de carro, você vai precisar gastar com hospedagem na ida ou na volta para que o caminho não fique tão longo. Quantas refeições você vai precisar fazer a mais caso o percurso seja feito de carro. Então você precisa sempre levar isso em consideração. Nem sempre o que parece mais caro de fato é. Já aconteceu comigo de nós decidirmos, eu e meu esposo decidirmos ir de carro de Pernambuco até a Bahia e faltando cerca de 3, 4 meses para a viagem acontecer, nós conseguimos uma promoção de passagem aérea que ficou infinitamente mais barato do que se nós fôssemos de carro, porque nós teríamos que considerar, além do combustível, as refeições e a hospedagem. Então, leve sempre em consideração o tempo gasto para percorrer aquele percurso entre a sua origem e o destino,
refeições, paradas, se você vai com crianças ou não, leve isso em consideração, porque também há todo um desgaste envolvido nessas viagens mais longas, mais cansativas. Para que você economize quando chegar ao seu destino, aí eu já nem estou mais levando em consideração o planejamento, mas nós estamos considerando a hipótese de você já ter chegado ao local ou você está se precavendo quanto a gastos desnecessários. Leve em consideração, por exemplo, na escolha do hotel, se ele está localizado próximo de pontos turísticos, porque isso torna mais caro. Leve em consideração se ele está próximo de ponto de ônibus ou de estações de metrô. Se a sua opção for de fazer o deslocamento com transporte público, caso você não esteja de carro. Se você estiver de carro, o hotel tem estacionamento ou não tem. Leve sempre isso em consideração. Hotéis com esses recursos, como estacionamento, estar localizado nos grandes centros, perto de pontos turísticos, o tornam mais caro. Quanto a monumentos e pontos turísticos, existem opções que são gratuitas e opções que são pagas. Então, se você pode contemplar aquele monumento, aquele ponto turístico de fora, se dá para você registrar por meio de fotografias, de vídeos, sem que você precise entrar naquele determinado monumento ou ponto turístico, se o seu objetivo é economizar, faça isso. Por exemplo, se nós levarmos em consideração a Torre Eiffel, você pode perfeitamente usufruir de todo aquele visual deslumbrante sem precisar entrar. Se você entra e quer subir até um dos patamares, você vai precisar pagar por isso. Isso vai encarecer a sua viagem. Então, para conhecer, você não precisa necessariamente entrar. Também em relação à alimentação. Se você quiser comer em restaurantes famosos, certamente você pagará mais por isso, porque são restaurantes que estão sendo recomendados em revistas, em sites especializados. Então, uma boa opção é você fazer compras em supermercados. Se o seu hotel ele possui uma mini cozinha ou um kit cozinha com geladeira, micro-ondas, um pequeno fogão, isso permite que você faça as refeições, pelo menos do almoço e do jantar, no hotel, já que, em geral, a diária inclui o café da manhã. É importante você pesquisar muito, pesquisar se há supermercados próximos do seu hotel, se você vai precisar se deslocar muito para os pontos turísticos, leve tudo em consideração. Procure conhecer também os valores de entrada em cada um dos pontos turísticos, qual a localização deles, que transportes você precisaria utilizar para chegar. Para que você economize, também existem algumas coisas que você precisa evitar. Restaurantes mais centrais e perto de hotéis, visitar monumentos pagos, que nós já comentamos. Evite andar constantemente de táxi. Se você não está de carro, faça sempre a opção por ônibus, metrô, que são transportes mais baratos. Se você pesquisa com antecedência, dependendo do local que você vai visitar, dependendo da cidade onde você está, é mais recomendável em certas regiões da cidade não utilizar transporte público por uma questão de segurança. Então, por isso, mais uma vez, a pesquisa é tão importante. Evite lojas de souvenirs perto das atrações turísticas, porque em geral elas são mais caras. Aquelas que são mais afastadas ou aquelas lojas menores, sem tanto apelo turístico, elas possuem souvenirs bem mais baratos. E hotéis também que não incluam um café da manhã na diária. Não é um bom negócio você pagar pelo café da manhã. Se a sua diária incluir o café da manhã, lhe dá a possibilidade de você fazer um café da manhã mais rico, você faz uma refeição maior no café da manhã, que lhe possibilitaria fazer um almoço um pouco mais tarde. Então, também é uma forma de você economizar, porque aí o jantar poderia ser um lanche menor em vez de uma refeição completa.
lhe permitiria economizar também. E para nós finalizarmos, queria deixar para vocês algumas dicas de aplicativos e blogs que eu considero úteis na hora de você pesquisar a sua viagem. São sites e blogs que fornecem informações gerais sobre os destinos, sobre viagens. Alguns são mais específicos sobre determinados custos de lugares. Outros são mais gerais, falam de lugares por onde os autores do blog ou do site já passaram e possuem experiência. Então, são sugestões para que vocês utilizem esses. Alguns deles possuem site e também aplicativo. Então, veja na loja de aplicativos do seu smartphone se você teria. Quanto custa para viajar, por exemplo, ele tem aplicativo disponível para Android e também para Apple. E o Booking da mesma forma, está disponível para o sistema Android, para o sistema iOS e também para o sistema Windows. Então, verifique, pesquise e, acima de tudo, escolha o destino de acordo com as suas pretensões. Que tipo de coisa você gostaria de ver? Se você curte praia, se você prefere monumentos históricos, se você prefere visitar museus, o destino também ele pode ser escolhido em função desse seu interesse. Eu espero ter ajudado e uma boa viagem.